Teto dos gastos prestes a ser furado e a casa vai cair, sabe na cabeça de quem? Exatamente, vai cair na sua. Fala aí, galera do ranking, beleza? Estamos vendo essa comoção, a bolsa desabando, o dólar disparando. Será que o Guedes vai abandonar o governo? Não vai abandonar o governo? Secretários debandando. Vamos explicar aqui o que está acontecendo e por que isso é questão de vida ou morte para o seu bolso, para o seu emprego, se você é um trabalhador assalariado ou para a sua empresa. Deixa eu fazer um exemplo bobinho, que é óbvio que é uma história bobinha, mas é um bom exemplo para a gente ilustrar. Imagina que você tem 3 primos. Você tem o primo Estados Unidos, a prima Europa e o primo Brasílio, beleza? Esses nomes já dá para entender um pouco do que se trata. Os Estados Unidos e a Europa, com muitos defeitos e tal, mas são trabalhadores sérios, nunca deixaram de pagar suas contas, têm bons empregos e você empresta dinheiro para eles, o dinheirinho suado que você tem, que você juntou a vida inteira, você empresta para os seus primos, sabendo que eles nunca deram calote e eles te pagam um jurinho lá bacana. Já o primo Brasílio, ele é alcoólatra. Já teve várias crises no passado e de tempos em tempos ele te dá um calote. Agora fala com sinceridade, você emprestaria o seu dinheiro suado, que é a economia da sua vida, para o primo Brasílio, que já deu calote, que é alcoólatra? Não, você não emprestaria, sabe? Então não fala... os mercados são malvados, nós vamos nos curvar ao mercado. Precisamos de considerações mais humanas. Não, o mercado é um monte de gente que tem suas economias, que não quer perder esse dinheiro, porque depende disso para viver. Então eles vão emprestar o dinheiro para países maduros, como Estados Unidos e Europa e outros, e não para o primo Brasílio, ou Argentina, ou Venezuela, etc. É por isso que os juros no Brasil, historicamente, estiveram entre os mais altos do mundo. Então a gente tem que, além de tudo, para conseguir um pouco de dinheiro que a gente precisa para investir, para gerar emprego, para gerar renda, a gente tem que pagar muito mais caro porque a gente não é confiável, não foi confiável. E essa bebedeira, claro, no caso do Brasil, não é álcool fisicamente, e sim é calotes por causa de déficit. A gente vai lá e gasta a rodo, como se não houvesse amanhã, esquecendo da arrecadação, tem um buraco, e aí esse buraco começa a crescer, a dívida começa a crescer, uma hora ela é impagável, você dá um calote. Esse que é o nosso alcoolismo, né? A gente foi, nos últimos 20 anos, de cerca de 100 bilhões de gasto público para 1,1 trilhão de gastos públicos. São 864% de aumento do tamanho do governo. Claro que uma parte disso é inflação, ainda assim tem um aumento real gigantesco, né? A máquina pública, o tamanho do Estado, mais cargos, mais marajás, mais estatais com prejuízo, mais auxílio paletó, verbas para isso, cargos inchados para aquilo, cabide de emprego, cabo eleitoral, ou seja, foi inchando essa máquina nas costas de todo mundo que produz no Brasil, e aí foi ficando maior, 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 ainda assim o governo não consegue arrecadar, tem um déficit, dá um buraco e tem calotes e juros altos. Esse é o nosso histórico. Em 2016, no final do ano, o governo Michel Temer fez uma bola dentro gigantesca. Imagina que o bêbado veste uma camisa de força. Você falou assim, olha, essa camisa de força ela é mágica, tá? E ela é automática. Toda vez que o bêbado chegar perto de uma garrafa de cachaça, ela vai dar um choque elétrico no bêbado. Então é isso, você botou uma camisa de força que o cara não pode chegar perto da garrafa. Foi mais ou menos isso o que foi aprovado no final do ano de 2016. É a famosa PEC, a proposta de emenda constitucional, mudou a Constituição brasileira, a PEC do teto dos gastos, que ela fala o seguinte, o governo brasileiro não pode mais inchar. O ideal era ele diminuir, mas pelo menos não pode crescer mais. Ele vai se reajustar pela inflação. Então, ano a ano, ele pode reajustar seus pagamentos pela inflação, mas ele não pode crescer mais que a inflação. Então, botou esse tal do teto. O teto dos gastos é uma camisa de força que limita o governo brasileiro. E no momento que a gente aprovou isso, você deu um sinal para o mercado. É como se o seu primo, se você realmente acredita que o primo Brasílio, que é um cara inteligente, é um cara potencial, ele está vestindo essa camisa de força e ele não pode chegar perto da pinga, senão ele toma um choque elétrico. Aí você fala, quer saber? Acho que eu vou emprestar um pouquinho de dinheiro para ele. Vamos arriscar um pouquinho, porque agora tem essa camisa de força e eu confio. Então, o juro no Brasil, pessoal, caiu pela metade. De cerca de 13% em 2015, ele foi caindo, ele chegou a 6%. Sabe o que é a economia de dinheiro que um governo tem quando você para de pagar 13% do juro e você paga 6%? Liberou um caminhão de dinheiro. É excelente para a economia, é excelente para pegar isso e jogar para o social, para fazer outras atividades. Isso é bom para as empresas que pegam dinheiro mais barato, podem investir, gerar emprego. Isso é bom para o consumidor que paga menos juros. Isso é maravilhoso. Golaço do governo Michel Temer, a PEC do teto dos gastos. Só que você acha que essa PEC conseguiu saciar o problema raiz no Estado brasileiro, que é essa fome, esse apetite por gasto, por botar a mão no nosso bolso para arrancar o último centavo que você produz com seu trabalho duro? Não, o apetite continua lá. Então é os deputados pedindo emenda, e a galera querendo reajuste, e os altos salários dos marajás querendo subir, e a verba disso, a verba daquilo, a emenda daquilo, quer dizer, continua essa sede por gastar. Veio a pandemia, obviamente, botou muita pressão nos cofres públicos, que a arrecadação sofre a necessidade de fazer o auxílio emergencial, claro, ajudar as pessoas mais humildes, que é
muito importante, tá um sofrimento gigantesco, que teria sim que fazer, mas cortando na gordura também, para equilibrar os gastos. Mas não, o governo não consegue equilibrar nada, vem uma pressão desgraçada em cima do Bolsonaro. Imagina ele sentado na cadeira dele lá, com todo mundo gritando no ouvido dele, mas todo mundo querendo dinheiro, não pode cortar de lugar nenhum, ele não pode baixar salário de ninguém, ele não pode demitir ninguém, ele não pode vender estatal, nada consegue fazer, tanto por questão de Congresso travando, quanto de própria incompetência do Executivo de conseguir articular essas coisas, quer dizer, por um motivo ou por outro, aos trancos e barrancos, ele não consegue fazer, ele não consegue cortar nada e as pessoas buzinando. Então agora tem caminhoneiro no ouvido dele, falando, olha, se não der um auxílio pra gente aqui pra aliviar a nossa porrada da gasolina, vai ter greve de caminhoneiro, vão parar o país. Ele, porra, cara, ferrou, dá o dinheiro pro caminhoneiro. E agora o Auxílio Brasil, certo? Ele quer pegar o Bolsa Família, subir o valor, mudar o nome para Auxílio Brasil, que estamos aí com a eleição na esquina, então ele quer meter dinheiro na mão do povão, botar dinheiro para mostrar que Bolsonaro é o cara, ser reeleito, e pela lei do teto dos gastos, ele é obrigado a, se quiser dar aqui, ele tem que tirar de lá. Quer dar pra cá, tira daqui, tira. Igual você na sua casa, cara. Igual todo mundo que é normal nesse país, como você, por exemplo, se você quer gastar mais, sei lá, assinar agora, você tem o Netflix, você quer assinar também agora o Amazon Prime ou o Disney, você vai ter que cortar de algum outro lugar ou tirar da sua poupança. O governo tem que fazer a mesma coisa. Só que eles não aguentam, eles precisam dessa sede e agora estão indo pra cima da camisa de força. Então agora começou o papinho. Não, veja bem, esse teto dos gastos é muito duro. Falou até o vice-presidente da República, o Hamilton Mourão. Não, a gente não governa pro mercado, não podemos seguir o mercado, o governo é responsável pelo bem-estar social. Querido, vamos desenhar aqui para você. Se você fura o teto dos gastos, você está dizendo para os investidores, olha, o seu primo alcoólatra Brasílio pegou a camisa de força, arrancou fora e jogou no lixo. O que eles vão entender? Ferrou. O cara vai voltar para o alcoolismo. E aí, o que ele vai fazer? O que você iria fazer com o seu primo Brasílio? Seria pegar seu dinheiro de volta o mais rápido possível, que é exatamente o que está acontecendo no mercado. Os investidores estão em pânico, a Bolsa de Valores brasileira está desabando, a inflação está explodindo, porque você furou o teto, vai faltar dinheiro, o governo tem que ligar a maquininha de imprimir dinheiro, gera inflação, que machuca quem? É o banqueiro? É o bilionário que tem fundos protegidos da inflação? Não. A inflação machuca o mais humilde, o mais miserável. É extremamente cruel o que estão fazendo, extremamente mentiroso e desonesto dizer que não, o controle dos gastos é coisa de banqueiro, é coisa de mercado financeiro. Não, o controle dos gastos é essencial para um país poder fazer o social, preservar o poder de compra e os salários das pessoas mais pobres desse país. Só de juros, para vocês terem uma ideia, pessoal, a gente gasta cerca de 40 bi de Bolsa Família, que é um programa super importante. Se o juro no Brasil voltar para o que era antes do teto dos gastos, ou seja, lembra que ele caiu de 13 para 6? Se ele voltar para 13, significa 400 bilhões a mais de pagamento de juros por parte do governo. Ou seja, 10 Bolsa Família. Vai 10 Bolsa Família pro ralo por conta dessa barberagem fiscal. E o pior é que eles sabem disso. Eles sabem, eles não são idiotas, eles têm treinamento em economia, eles sabem. E eles só fazem isso porque eles acham que você não sabe. Então volta sempre ao ponto do ranking, pessoal. Nós somos os responsáveis, nós temos o governo que te merece, porque a gente não se engaja, a gente não pesquisa, a gente não aprende, a gente não vota certo, põe os caras lá e não cobra. Eles sabem que podem fazer as barberagens, torrar o dinheiro que for, gerar inflação e depois ainda botar a culpa. Ah, é o comerciante que é malvadão, que aumentou o preço. E o povo vai cair nessa. Então a chave, pessoal, está dentro de nós, nos nossos corações e mentes, saber mais, divulgar mais, se engajar mais, uma massa de cidadãos comuns, indignados, dizendo não, votando certo, pressionando certo. Tem 3 secretários que já saíram agora declarando o seu protesto, falando, poxa, eu entrei aqui num projeto de seriedade, de fazer uma boa gestão e estão fazendo essa lambança. 3 secretários abaixo do Paulo Guedes, depois que já tinha saído Salim Matar, um grande empresário brasileiro dedicado à desestatização, venda de imóveis, venda de estatais, não conseguiu fazer praticamente nada, caiu fora. Paulo Ebel, outro secretário muito bom de desburocratização do governo digital, que também frustrado saiu, agora tem mais 3 saindo, fica aquela especulação, será que o Guedes vai sair? Será que o posto Ipiranga foi assaltado pelo Centrão e vai cair fora? Ou será que o governo, com essa chacoalhada, vai entrar um pouco mais nos rumos? Se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.